Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos chegando, iniciando mais uma semana de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Já te agradecendo demais pelo carinho, por você estar sempre aqui com a gente. Fico muito feliz em ter todos vocês por aqui. Nossos assuntos de hoje é Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, o Mercadão da Bola, também o Campeonato Intermunicipal 2023, o Campeonato Brumadense, né? Vamos falar já para você que está aí ligado com a gente aqui no nosso canal. Muita informação nessa segunda-feira, hoje dia 31 de julho de 2023, pois é o nosso último dia aí, o último dia do mês de julho, né? Estamos por aqui com você, mas deixe seu like, curta aí, né? Curta nosso vídeo, comente, compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais e, claro, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Tá faltando, um inscrito pra gente chegar em 3 dígitos e aí a gente fazer aquele super vídeo pra você, te agradecendo demais por estarem aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Aliás, deixa eu dar logo uma bisoiada aqui, né? Deixa eu dar uma bisoiada que até ontem à noite estava faltando uma pessoa. Será que já chegou a 3 dígitos? Deixa eu dar uma conferida aqui, né? Enquanto a gente está gravando esse vídeo, vou conferir para você que está ligado com a gente aí. Calma aí, que eu confiro para você que está ligado com a gente. Peraí, tempo aqui, quando a gente está gravando, a gente já vai conferir aqui para você que está aí com a gente. Pois é, estamos faltando ainda. Umzinho só, viu? Vamos bater essa meta hoje aí. E a gente vai chegar aos 3 dígitos e fazer aquele super vídeo para você. Segura aí que tem 2 recados para vocês. Eu volto já trazendo muita informação. Você sabe que segunda-feira é assim, cheio, lotado, né? Muita informação a gente traz para vocês. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Lindy. Estamos de volta agora pra gente trazer informação, trazer notícia. A gente já começa falando do Mengão, do Flamengo. Vocês acompanharam aí nesse final de semana, né? Depois da vitória no sábado do Flamengo contra a equipe do Atlético Mineiro de virada por 2-1, meu amigo, o pau quebrou, rapaz. O pau quebrou no vestiário do Flamengo, né? Pois é, o preparador físico do Flamengo acabou agredindo o jogador Pedro, o atacante Pedro. Segundo informações, a confusão começou da seguinte maneira. Pedro
estava no banco de reservas e o preparador físico mandou todo mundo aquecer. E Pedro não foi aquecer, né? E aí, o preparador físico não falou nada naquele momento, mas depois, quando terminou o jogo, chegaram no vestiário, o pau comeu, rapaz. E aí, o preparador físico foi tirar satisfação com o Pedro, que Pedro, segundo informações, Pedro disse que não tinha nem o porquê dele aquecer se o São Paulo já tinha feito todas as substituições, né? E aí, uma conversa aqui, outra conversa ali, né? Segundo a imprensa de Minas e a do Rio de Janeiro, enfim, os repórteres que estavam lá, né, captaram informações. Nesse momento, o preparador físico do Flamengo acabou dando um soco. Tem relato até que antes do soco existia aí, foi tapas, chute, etc e tal, e depois aconteceu o soco aí no Pedro, né? O Flamengo já tomou providência, a gente vai falar desse assunto mais em específico daqui a pouquinho, mas falar do Pedro. Pedro, nesta manhã de segunda-feira, não apareceu no treino no Ninho do Urubu. A reapresentação do Flamengo estava marcada para as 9 horas da manhã, no horário de Brasília, no Ninho do Urubu, e Pedro não apareceu para treinar. O fim de semana foi marcado pelo episódio de agressão do preparador físico Pablo Fernandes ao atacante, que também será punido por ato de indisciplina. Sampaoli chegou ao Ninho do Urubu por volta das 7h30 da manhã no horário de Brasília, e os atletas foram chegando logo na sequência. Pedro não se reapresentou e a assessoria pessoal do jogador não está ciente sobre o assunto. O Flamengo não se pronunciou até o momento. Na partida entre Atlético Mineiro e Flamengo, Pedro se recusou a continuar o aquecimento no fim do segundo tempo, mesmo quando Sampaoli ainda poderia fazer uma substituição. Aliás, deixa eu retificar. Eu disse aqui, né? Eu disse aqui em outras redes também que o Sampaoli não tinha mais como fazer substituição. Na verdade tinha, né? Vocês viram aqui a explicação. A situação incomodou, porque a primeira informação foi essa, né? A situação incomodou o Pablo Fernandes, que no vestiário cobrou o atacante. Houve uma pequena discussão entre as partes antes que o preparador aplicasse um soco no rosto de Pedro. Horas depois, o atacante foi para a delegacia prestar depoimento. Inclusive, realizou o exame de corpo de delito, que constatou lesões no rosto e na boca do jogador. Falar um pouquinho mais desse assunto para a gente encerrar. Parece que o Flamengo vive uma crise, né, gente? A gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Isso era para estar acontecendo em outro clube, também do Rio de Janeiro, que está na lanterna do Campeonato Brasileiro, prestes a disputar a sua 6ª Série B do Campeonato Nacional. Isso era para estar acontecendo no Vasco. Porque Flamengo, Libertadores, Copa do Brasil ano passado. Esse ano está vivo nas 3 competições que disputa. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E o clima tá tenso assim, gente? Sinceramente. Falando em Vasco, há 3 dias do fim da janela, veja as negociações em andamento no Clube de Regatas Vasco da Gama, rapaz. Um dos clubes que mais se movimentou no mercado no mês de julho. O Vasco chega ao fim da janela de transferências, ainda com negociações em andamento. Há 3 dias do fim do prazo para a contratação de jogadores, o clube corre para definir situações pendentes. A expectativa é pelas contratações de mais um zagueiro, um meia e um centroavante. A chegada de um atacante, no caso do atacante de lado, né, também não está descartada, mas é menos provável. Pois é, rapaz, Robert Rojas é quem está mais próximo. O defensor do River Plate tem acordo encaminhado. Se nada mudar, ele chegará nesta semana para se apresentar ao Vasco. A princípio, o acerto é por empréstimo, com opção de compra. O paraguaio de 27 anos atua pela direita e também pode jogar como lateral. Outra negociação em andamento é a de Diego Costa. A situação do brasileiro naturalizado espanhol, no entanto, é diferente. Como ele está sem clube desde o fim do vínculo com o Wolverhampton em junho, poderá eventualmente ser inscrito no Campeonato Brasileiro até o dia 25
de agosto. Diego tem proposta de clubes da Europa e da Arábia Saudita, mas a oferta salarial do Vasco é boa. Cabe ao atacante decidir ao lado da família se a melhor opção é retornar ao Brasil. Embora o acerto não precise ocorrer antes do fechamento da janela, o Vasco tem pressa para definir a situação e tende a ter um desfecho, seja ele qual for, nesta semana também. Outra opção para o ataque é Michael Santos. O volante, aliás o Vasco, entrou em acordo com o artilheiro do Campeonato Argentino. Chegou a um denominador comum com o Tajeres, mas a falta de garantias esfriou o negócio. Promessa do departamento de futebol, a chegada de um camisa 10 segue indefinida. O Vasco tentou sem sucesso vários nomes, mas ainda há expectativa da contratação de um homem de criação para o meio de campo. Lanzini, Zalazar e Franco Fagundes foram alguns nomes tentados, mas as situações não avançaram. O colombiano Jorge Carrascal também está na mira, mas o CSKA não gostou da primeira oferta. Até o momento, o Vasco contratou Medel, Praxedes e também o Paulinho para o setor de meio de campo. O Vasco contratou até o momento 7 jogadores na janela. O zagueiro Maicon, o lateral esquerdo Jefferson, os meios-campistas Medel, Praxedes e também o Paulinho, além dos atacantes Serginho e Sebastião Ferreira. Apenas Jefferson ainda não estreou. É o Vasco, né, rapaz? O Vasco liga as suas contratações e a coisa não anda, né? E o São Paulo confirmou a contratação do James Rodrigues, ele mesmo, aquele colombiano que disputou várias Copas do Mundo aí, né? Como James Rodrigues pode jogar no São Paulo de Dorival Júnior? James Rodrigues chega a São Paulo, na verdade ao São Paulo, né, como grande contratação do ano, com passagens pelo Real Madrid e pelo Bayern de Munique e uma Copa do Mundo. De destaque em 2014, o colombiano chega sem custos e com contrato até junho de 2025. James joga em uma posição que o torcedor tricolor vinha pedindo há tempos, camisa 10 clássico. Ele é um armador que centraliza a construção, né, de jogadas do time, gosta de ter a bola, cadenciar e dar passes que encontram atacantes, pontas e também volantes que apoiam bastante o ataque. Também entra na área e tem na finalização de média distância uma de suas maiores qualidades. Na imagem é possível ver James numa jogada clássica, pega a bola atrás dos volantes adversários, né, e tem um leque amplo de decisões, ou toca para um companheiro finalizar ou chuta na entrada da área. A imagem está mostrando aqui, vocês não estão vendo evidentemente, mas a imagem que eu estou vendo aqui nesse momento. Nos últimos anos, o São Paulo teve Cueva, Igor Gomes e também o Luciano na posição, mas James chega como verdadeiro especialista e dá várias opções para Dorival Júnior montar o time. E aí, meu amigo tricolor paulista, você deve estar com uma expectativa gigantesca, lógico que tá, né? Expectativa gigantesca aí para que o James Rodrigues estreie e estreie bem, né? O time do São Paulo que, evidentemente, com o Dorival Júnior, né? O torcedor que estava desanimado, o torcedor que estava sem esperança, com o Dorival a esperança voltou, né, rapaz? Voltou aí para os tricolores. Brasil fica fora do pódio na etapa de Montreal do circuito mundial. As 5 duplas brasileiras que disputaram a Elite 16 da etapa de Montreal do circuito mundial do vôlei de praia ficaram fora do pódio. O melhor desempenho foi o de Arthur e também Evandro, que no último domingo disputaram aí o bronze diante dos italianos, o Carambula e também o Rangieri, e perderam por 2-0, parciais de 24-22 e 22-20. Arthur e Evandro começaram a partida sempre atrás no placar, mas mostraram poder de reação e até viraram o placar, com 2 aces de Evandro na sequência. Os brasileiros abriram 20-19 e o set ainda ficou empatado em 22 pontos, mas os brasileiros cometeram 2 erros consecutivos e os italianos fecharam em 24-22. No segundo set,
os brasileiros até largaram na frente, mas os italianos seguiram com a estratégia de sacar apenas em Arthur. A dupla brasileira, desconcentrada, não conseguiu acompanhar o ritmo dos europeus, que fecharam o set em 22-20 e a partida em 2-0, levando o bronze da etapa. Acontece, né, rapaz? Faz parte. Já vamos falar de Botafogo campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Fogão tá, meu amigo, né? Pulando de alegria, rapaz. Há quanto tempo o torcedor do Botafogo não tinha tantas alegrias. E essa temporada tá assim, ó, recheada, na verdade, né, de coisas boas, rapaz. Botafogo faz proposta e negocia com Jorge Sanches, lateral do Ajax. Conversas acontecem há uma semana e o jogador deu sinal positivo para atuar no clube carioca. O Botafogo negocia com Jorge Sanches, lateral direito do Ajax. O clube formalizou uma proposta de empréstimo ao clube holandês. Rapaz, pelo defensor, né? Pelo defensor que é mexicano e tem 25 anos, né? E chegaria como uma boa aí, né? O time do Botafogo. A notícia foi publicada pelo The Telegraph e confirmada pelo GE. Meu amigo, é o Botafogo se reforçando, menino. Botafogo líder absoluto do Campeonato Brasileiro, campeão do primeiro turno. Mas calma, torcedor do Fogão, que já a gente fala mais do Botafogo. Vamos fazer aí falar muito do Botafogo aí, desse primeiro turno espetacular que o Botafogo fez. Não perdeu em casa, 9 jogos e 9 vitórias, jogando em seus domínios nesse Campeonato Brasileiro. Falar do Timão, o Corinthians, que se prepara para o confronto de amanhã pela Copa Sul-Americana contra o News Old Boys, né, rapaz? Pois é, com dúvidas, Corinthians inicia a preparação para enfrentar o News. Horas depois de vencer o Vasco por 3-1, o elenco do Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava na manhã do último domingo, ou seja, ontem. Iniciou a preparação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Timão enfrenta o News Old Boys da Argentina amanhã, terça-feira, às 21h30, no horário de Brasília, na Neoquímica Arena. Vanderlei Luxemburgo deixou dúvidas na escalação para essa partida. Na última fase da Sul-Americana, contra o Universitário do Peru, né? Ele levou a campo um time repleto de garotos. Porém, dessa vez, ele não descarta utilizar alguns de seus principais jogadores. Estamos em 3 competições. Quem vai jogar? Vamos olhar como os jogadores se recuperaram de um jogo para o outro. Todos estão à disposição. Posso jogar na terça, de repente, com um time que não jogou a Sul-Americana. Ou posso repetir, fazer uma mescla, disse Luxemburgo em entrevista coletiva após o jogo contra o Vasco. O volante Gabriel Moscardo, que passou por cirurgia de apendicite há 10 dias, deve seguir como desfalque. O meia Matias Rojas, em recuperação de pancada no tornozelo, ainda continua sendo dúvida, né, rapaz? Recém-contratado, Lucas Veríssimo pode fazer a estreia nessa partida. O zagueiro treina no Timão desde quinta-feira, mas não foi relacionado para o duelo do último sábado. No domingo, né, apenas os reservas treinaram em campo. Os atletas que enfrentaram o Vasco fizeram um trabalho regenerativo. O Timão encerra a preparação para enfrentar o News nesta segunda-feira, ou seja, hoje à tarde, né, para definir aí quem vai para esse confronto. Uma possível escalação corintiana para terça-feira é a seguinte: Carlos Miguel no gol, Rafael Ramos ou então Caetano, Bruno Mendes, Murilo e Matheus Bidu, Juliano, Fausto Vera, Matheus Araújo e Adson, ou então Juan Oliveira, Roger Guedes, ou então Biro e Felipe Augusto. Esse é o provável Corinthians para o jogo contra o News Old Boys. A verdade verdadeira é que o Corinthians não tá nem aí para essa Copa Sul-Americana. E assim, se o Corinthians for eliminado também, o torcedor tá, ó. O negócio, rapaz, é Copa do Brasil, né? Negócio, você perguntar pro corintiano, e a Copa Sul-Americana, o quê? O negócio é Copa do Brasil. O Corinthians tá na semifinal da competição, venceu, né? No caso da Copa do Brasil, venceu o primeiro jogo contra o São Paulo
por 2-1, está a um empate de chegar a mais uma decisão de Copa do Brasil. Então, prioridade, evidentemente, que é a Copa do Brasil. E Luxemburgo vai aí, né, descansando o elenco, poupando um aqui, poupando outro ali. Existe também a janela, já falei para vocês, a janela de transferências, ela se encerra quarta-feira, né, 11h59 da noite, ou 23h59, como preferir, ela se encerra. E aí, daqui até lá, o torcedor corintiano vai ficar meio assim com as notícias, né? Indo lá ver as notícias do Corinthians toda hora, porque existe a possibilidade do principal jogador do Corinthians, meu amigo, me fugiu aqui agora, do Roger Guedes ser negociado. Tanto que ele foi perguntado depois do jogo contra o Vasco, e aí, você fica ou não? Ele desconversou, não quis falar muito, disse, tá na mão dos meus empresários aí, o que eles negociar que for bom para mim e para o Corinthians, beleza. Então, ou seja, se chegar uma proposta boa, meu amigo, tchau, tchau, né? Falar de Fórmula 1, GP da Bélgica de Fórmula 1, Verstappen vence após largar em sexto. Quer largar que largue na pole position ou no meio, quer largar na pole position no meio do grid. O Max Verstappen, né, segue absoluto na Fórmula 1, né, rapaz? Não precisa nem, de repente, coloca o cara pra começar, né, para iniciar a corrida em último. Será que se colocar ele vence também? O bicampeão partiu da sexta colocação no GP da Bélgica no domingo, ou seja, ontem, punido por trocar a caixa de câmbio do seu carro, mas recuperou-se em 17 voltas e venceu ao superar o colega da RBR, Sérgio Pérez. Charles Leclerc, pole position, garantiu o terceiro lugar em seu terceiro pódio do ano. Essa foi a 10ª vitória do holandês na atual temporada e a 8ª consecutiva, em seguimento aí à sequência que ele iniciou no GP de Mônaco. O piloto da RBR soma agora 45 triunfos em sua carreira. Quem liderou as primeiras voltas da prova foi Pérez, que vem em uma fase difícil no campeonato. Chegou a ficar 5 GPs sem chegar ao G3 em classificações e 3 corridas fora do pódio, entre Mônaco e Canadá. O mexicano superou pole position Leclerc, porém viu o Verstappen, né, cruzar a parte de cima do grid como um foguete e sair dos boxes na 15ª volta, já pressionando pela liderança. Rapaz, os resultados aqui, a classificação das equipes: Max Verstappen da RBR na primeira colocação, Sérgio Pérez da RBR também na segunda colocação, Charles Leclerc da Ferrari na terceira colocação, o Lewis Hamilton da Mercedes ficou está na quarta posição. Na verdade, ficou na quarta posição, né? Nessa corrida, rapaz. A gente vai trazer, de hoje em diante, agora a gente vai trazer sempre aqui, né? Falar de Fórmula 1 também, porque eu sei que vocês gostam de esporte de forma geral, né, gente? Então a gente vai trazer as informações. Já a gente fala de Campeonato Brasileiro da Série A. O Grêmio encerrou a rodada ontem com um jogo que jogo feio, jogo entre Goiás e Grêmio. Meu amigo, confesso que eu dei umas cochiladas legal, viu? Deus, Jesus Cristo, Jesus. Grêmio acerta a contratação de atacante argentino do Lanús. O Grêmio encaminhou a contratação do atacante argentino Lucas Bezosi. O jovem de 20 anos chegará por empréstimo de 1 ano e pode ser contratado em definitivo ao final do período, conforme comunicado do tricolor. O atacante chega a Porto Alegre nesta segunda-feira para realizar exames e assinar contrato de 1 ano. Bezosi pertence ao Lanús e estava emprestado ao Central Córdoba neste ano. O atacante havia sido alvo de uma proposta do Grêmio anteriormente, como mostrou o GE, mas o Lanús recusara aquela proposta. As negociações continuaram e o tricolor conseguiu chegar a um acordo. Bezosi
tem contrato com o Lanús até o fim de 2025. Mas dentro Bezotti tem contrato com o Lanús até o fim de 2025. Às vezes o Globo Esporte também dá umas pegadinhas na gente, né? Aí ele coloca aqui 2025, M, é destro e atua como extrema. Aí você quebra nós, né, menino? Será uma alternativa para suprir a carência de pontas no grupo gremista. Na atual janela, o Grêmio também contratou o paraguaio Iturbe e Luan, que foi confirmado como reforço também neste domingo. Nesta temporada, Bezotti atuou em 23 jogos, fez 3 gols e deu 2 assistências. O peruano Brian Reina, do Alianza Lima, surgiu como alternativa no mercado nos últimos dias e é outro nome ligado ao clube. Para isso, o Grêmio precisa até quarta-feira, né? Até quarta-feira aí, rapaz. Pois é. Vamos voltar a falar de Vasco da Gama, rapaz. Vasco avança e se aproxima da contratação de Robert Rojas, do River Plate. O Vasco está próximo de acertar com mais um reforço. O clube tem conversas adiantadas com o River Plate pelo zagueiro paraguaio Robert Rojas. As negociações avançaram nas últimas horas e a expectativa é que o defensor desembarque, né, no Brasil nesta semana. Embora ainda haja cautela quanto à contratação do jogador, pessoas ligadas a Rojas confirmam o acerto e está encaminhado. A princípio, Rojas chegará ao Vasco por empréstimo, com opção de compra. As partes, no entanto, precisam correr para concluir a contratação, uma vez que a janela de transferências fecha na próxima quarta-feira, ou seja, depois de amanhã. Rojas é paraguaio e está no River Plate desde 2019. Ele foi titular na maior parte deste período, mas perdeu espaço após uma lesão importante, que o afastou por 10 meses dos gramados no ano passado. O defensor é zagueiro, mas também pode atuar na lateral direita. É o Vasco, o movimento no mercado, evidentemente que precisa, né, rapaz? Precisa demais. Contratando, estrearam 3 jogadores nesse jogo contra o Corinthians. O time deu até uma melhorada, mas continua aquela coisa. Quando a bola chega, né, rapaz? Para finalizar, o Ferreira, por exemplo, que estreou com a camisa do Vasco no jogo contra o Corinthians, perdeu um gol assim quando estava 1-0 para o Corinthians, inacreditável. Falar do Palmeiras, porque Abel elogia desempenho em goleada e destaca recuperação do Palmeiras, abre aspas, crítica, me dá gasolina, fecha aspas. O Palmeiras goleou o América Mineiro por 4-1 e voltou a se impor no Campeonato Brasileiro. Conhecido pelo seu alto nível de exigência, o técnico Abel Ferreira fez questão de elogiar o trabalho dos jogadores no Independência no último domingo, ou seja, ontem, e viu o grupo voltando às bases, dias antes de iniciar a disputa com o Atlético Mineiro nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Nossos jogadores se comportam bem, voltamos às bases, nos recuperamos e costumo dizer que quando o simples é bem feito, é muito bonito. Jogamos bem, os nossos jogadores encararam de forma séria, eles estão a voltar em boa forma física. Foi isso que nos afetou no último mês. Eles merecem meu respeito e admiração, porque mesmo com o barulho que fazem lá fora, mantém a cabeça boa para bloquear e fazer aquilo que bem sabem, que é treinar e se preparar para os jogos, argumentou o treinador português em Minas Gerais, que falou também sobre o poder de recuperação do elenco alviverde. É o que mais gosto da equipe. A crítica me dá gasolina. Costumo dizer que adoro quando vocês alimentam o que há dentro de mim, mas não posso jogar. Isso que procuro passar aos meus jogadores, de ter a ambição de entrarem no campo e fazer o que sabem. Não há nada melhor do que uma chapada de luva branca. É isso que tentamos fazer com o trabalho. Isso que estamos fazendo há 3 anos. Temos que ter entendimento que precisamos todos dar o nosso máximo para ganhar. É Abel Ferreira, né, rapaz? Aí depois de uma vitória, meu amigo,
Aí o cara vai e aforra, né? 4-1 no América Mineiro. E assim, foi América Mineiro. Calma aí. O América Mineiro, por exemplo, dá um exemplo de um jogo muito recente. O América Mineiro foi até o Maracanã e eu, todo mundo, todos vocês que estão assistindo a gente aí, com certeza falou assim, o Flamengo vai golear o América. E o Flamengo só conseguiu empatar no último minuto daquele confronto. O América perdeu o gol, teve gol anulado, teve pênalti reclamado, enfim. Você tem uma ideia do tamanho da vitória do Palmeiras. Então, quando o cara tem uma vitória assim, é muito criticada e vence dessa maneira, lógico, é a chance dele falar assim, opa, agora é a minha vez, menino. Fala do Flusão, o jornal português coloca André do Fluminense como principal alvo do Sporting de Portugal para substituir o Gart. De acordo com o jornal português A Bola, André é o principal alvo do Sporting de Portugal para reforçar o clube após a saída de Ugarte para o PSG da França. Em uma publicação que ganhou grande destaque no site do veículo de comunicação no último domingo, o volante tricolor aparece como favorito do clube em uma lista de opções para a posição. Segundo o jornal, o Sporting tem reservado cerca de 20 milhões de euros, aproximadamente 104 milhões de reais para investir em um volante. O Gart foi vendido para o PSG por 60 milhões de euros, 321,5 milhões de reais, de acordo com a imprensa europeia. Pois é, rapaz, o jornal português também destaca que a negociação não é simples. Da parte do Fluminense, como já foi divulgado até mesmo pelo presidente Mário Bittencourt, o clube não tem interesse em vender o jogador antes do fim da temporada. O objetivo do time é manter todos os titulares, pelo menos até o fim de 2023, por conta do sonho de conquistar a Libertadores da América. Ainda de acordo com o jornal A Bola, caso não tenha sucesso na negociação por André, o Sporting tentará a contratação do dinamarquês Morten Hjemund do Lecce. Rapaz, dificilmente, né? A não ser que, não sei, rapaz, de repente, uma proposta aí irrecusável, o André fala assim, ô Flusão, libera aí, cara, né? Meu sonho de jogar na Europa, etc e tal, tem isso também, né? Mas, pelas palavras do Mário Bittencourt, não parece que ele vai liberar aí o André, não. Já a gente fala do Botafogo, né? Cheguei aqui na matéria do Botafogo, já a gente fala do Botafogo, evidentemente. Tá aqui, a gente fala aí desse título simbólico, né, rapaz, do primeiro turno. É um título simbólico, evidentemente, mas que o torcedor do Fogão tá feliz da vida e tem que estar muito feliz mesmo, né? Dá só um tempinho, a gente vai ali rapidinho tomar uma água, né? Vamos tomar uma água aqui rapidinho. E aí, a gente volta já pra gente trazer mais informações para vocês. Quando eu voltar, nós vamos falar de campeonato intermunicipal, né? E também falar de campeonato brumadense. Já dá uma esticada para falar de Série B do Campeonato Brasileiro, falar de Série A também. Vamos falar também de Copa do Mundo Feminina. Segura um pedacinho aí, segura um pedacinho aí. Que negócio é esse, segurar um pedacinho, Cristiano? Segura um pouquinho que a gente volta já. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde.
Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta agora em definitivo, menino. Agora não tem parada mais não, viu? Agora é direto até a gente chegar aí ao final desta edição desse nosso vídeo, desse nosso primeiro vídeo. Falar do Intermunicipal 2023. Os resultados aí do Intermunicipal, né? Começou, né, rapaz? Começou o maior torneio de futebol amador do planeta. Pois é, tivemos Quinjigue 2-0 para cima do Jeremoabo. Não estranhe os nomes, não estranhe aí os nomes, porque é assim mesmo, tá? Crisópolis 1-0 para cima do Ribeira do Pombal. Tucano 2-1 para cima do Rio Real. Tivemos ainda o Retirolândia 1-1 com a Jacobina. Valente 1, Santa Luz 3. Barrocas 2-1 para cima do Conceição do Coité. O Biritinga 1-0 para cima do Serrinha. Santa Bárbara 0-0 com Feira de Santana. Ipirá 3-0 para cima do Riachão do Jacuípe. Terra Nova 1-1 com o Pojuca. Lauro de Freitas 0, Simões Filho 5. Santo Amaro 3-2 para cima do Salbara. Conceição da Feira 2-1 para cima do Cachoeira. Santo Antônio de Jesus 1-0 para cima do Valência. Itiruçu 0, Castro Alves 2. Santo Inês 1, Jequié também 1. São José da Vitória 2-1 para cima do Coraci, também com esse nome, né? São José da Vitória, aí meu amigo, com esse nome aí, não vai perder nenhuma, né? 2-1 para cima do Coraci. Itabuna 2, Ipiaú 6. Ipiaú sem piedade, né, rapaz? Luiz Eduardo Magalhães 1-0 para cima de Barreiras. O Ibicaraí 0, Itapetinga 3. Poções 1-0 no Itapitanga. Mascote 0, Porto Seguro 1. Itagimirim 1, Belmonte também 1. Prado 0, Eunápolis 2 e Teixeira de Freitas 1, Itamaraju 3. São os resultados aí, né? Da primeira rodada do Campeonato Intermunicipal 2023. Pois é. E cadê Brumado, Cristiano? Não tá não, gente. Brumado não tá não. Não tá não. É a nossa organização aqui do esporte, aqui na nossa Brumado, que sempre foi assim, né? Espetacular. Aliás, ultimamente, então, Campeonato Brumadense, edição 2023, já tivemos o Vila Nova e o Boleiros empatando em 2-2 na primeira rodada. Na segunda rodada tivemos o Magnesita empatando com o Vila em 0-0 e a gente trouxe aqui para vocês. Nesse final de semana, mais conhecido como ontem, né? Domingão, tivemos o São José recebendo o Lapinha. O jogo aconteceu no domingão lá no estádio lá do Magnesita, né? As duas equipes empataram também em 0-0, ou seja, gols, só 4 gols até aqui em 3 rodadas, que foi um empate entre Vila Nova e Boleiros em 2-2. Claro que amanhã eu vou trazer aqui alguém para falar um pouco mais, né? Vou trazer meu amigo Edmilson. Nem combinei com o Edmilson ainda, mas vou mandar uma mensagem para Edmilson. Se não for Edmilson, vou trazer uma outra pessoa aqui para falar aí do Campeonato Brumadense 2023. Amanhã, terça-feira, né? As notícias são mais calmas, não tem tanta notícia, né? E a gente traz, quer dizer, notícia tem, né? Que começa a Libertadores, as oitavas de final da Libertadores começa amanhã. E amanhã a gente traz todos os detalhes aí do começo das oitavas de final da Taça Libertadores da América. E traremos também, claro, falaremos também sobre o Campeonato Brumadense, né? Mas quando formos falar de Campeonato Brumadense, evidentemente, como vocês já estão acostumados, vai ser um vídeo em específico para a gente falar muito de Campeonato Brumadense. Então é isso, né, gente? Falado aí, então,
de campeonato brumadense e também do campeonato do intermunicipal. Só para ficar registrado aqui também no campeonato brumadense, ó, público pagantes, lá no campo ontem do Magnesita, né? 310 pessoas estiveram lá. Uma renda de R$ 1.550. R$ 1.550 foi, né, a renda, né? A renda lá desse público de 310 pessoas, né? Pagantes que estiveram ontem no estádio lá do Magnesita para acompanhar aí esse confronto entre São José e Lapinha, que terminou em 0-0. Registrado isso, vamos passar aqui para as próximas informações. Vamos falar de Copa do Mundo, né, gente? Falar de Copa do Mundo, as meninas, o Brasil perdeu para a França, rapaz, num vacilo, meu amigo. Rapaz, quando você vai jogar contra um time, você sabe, você tem que assistir vídeos, ver como é que esse time joga, etc e tal. E a Pia fez isso. Sabia das jogadas aéreas, que era muito forte, né? A jogada aérea da França é fortíssimo. E mesmo assim o Brasil, depois de remar para empatar um jogo que estava perdendo de 1-0, o Brasil acabou sofrendo o gol, né? Na jogada que o Brasil já conhecia. E aí dá mais raiva ainda, né, gente? Mais raiva ainda você tomar um gol assim, que você sabe que a jogada forte daquele time é e você treina para não tomar, aí você acaba tomando ainda. Pois é. Falar dos outros jogos, mas o Brasil ainda tem chance de classificar, vai jogar contra a Jamaica, né? A gente fala já do grupo do Brasil. Já está definido aqui algumas situações, algumas seleções já estão classificadas. Grupo A, por exemplo, a Suíça com 5 pontos e a Noruega com 4 são as seleções que estão na próxima fase da competição. Nova Zelândia com 4 pontos e Filipinas com 3 ficaram pelo caminho. Tivemos na terceira e última rodada, né, dessa fase de classificação, a Suíça empatando em 0-0 com a Nova Zelândia. E a Noruega, rapaz, a Noruega sapecou 6-0 para cima das Filipinas. A Noruega com isso conseguiu a sua classificação. No grupo B, que é o grupo aí da Austrália, da Nigéria, do Canadá e também da Irlanda, tivemos a seleção do Canadá perdendo para a Austrália por 4-0 e tivemos também o empate entre Irlanda e a Nigéria. Com esse resultado, a Austrália com 6 pontos se classificou em primeiro e a Nigéria com 5 pontos se classificou em segundo. Na terceira colocação ficou o Canadá com 4 pontos e a Irlanda com 1 ponto. Só isso, né, que conseguiu nesses 3 jogos, né, rapaz? Então, Austrália e Nigéria passam para a próxima fase da Copa do Mundo. Esse é o grupo B. No grupo C, também já definido, né? Japão, Espanha, Zâmbia e Costa Rica faziam parte aí desse grupo. O Japão sapecou 4-0 para cima da Espanha e tivemos Costa Rica perdendo para a Zâmbia por 3-1. Com isso, Japão 9 pontos, Espanha 6 pontos, já estavam classificadas, né? E a Zâmbia ficou com 3 pontos, a Costa Rica não pontuou nesse grupo C. Então segue Japão e Espanha para a próxima fase da competição. Amanhã, mais conhecida como terça-feira, no grupo D, teremos a definição aí, né, rapaz? Porque 3 seleções brigam por 2 vagas. A China joga, que nesse momento é a terceira colocada, joga contra a Inglaterra. Precisa da vitória para conseguir a sua classificação. E o Haiti recebe a Dinamarca, rapaz. Pois é, o Haiti ainda não venceu e a Dinamarca tem 3 pontos. Nesse momento é a segunda colocada, ou seja, a China tem que vencer, tirar ali. Na verdade, a China precisa vencer, né? A China vencendo, ela se classifica, ela passa a própria Inglaterra, né? Independentemente do jogo da Dinamarca com a seleção do Haiti. Então, amanhã, terça-feira, teremos às 8 horas da manhã a China contra a Inglaterra e o Haiti contra a seleção da Dinamarca. Lembrando que os 2 jogos no mesmo horário, porque é a última rodada aí
do grupo, né? Última rodada dessa primeira fase, né? Desse grupo D. No grupo E, também estamos aí em stand-by, né, rapaz? Esperando aí quem vai se classificar para a próxima fase. Estados Unidos, Holanda e Portugal brigam por 2 vagas. Estados Unidos lidera com 4 pontos, a Holanda tem 4, Portugal tem 3. O Vietnã não tem mais chance, não pontuou até agora, pega a Holanda. A Holanda é a segunda colocada com 4 pontos. A Holanda está com a faca e o queijo na mão, né, rapaz? Agora Portugal e Estados Unidos, um mata o outro, né, rapaz? Os Estados Unidos joga por um empate e Portugal precisa vencer desesperadamente. Essa situação aí do grupo E. No grupo F também é a mesma situação. França lidera com 4 pontos, Jamaica com 4 pontos também, que é o grupo do Brasil. E a seleção brasileira nesse momento tem 3 pontos, mas quem sabe pode até terminar ainda na primeira colocação. Mas é muito difícil porque o adversário do Brasil da França é o Panamá, né? Acreditamos que a França vai vencer o Panamá. O Brasil venceu por 4-0 o Panamá, a França venceu o Brasil, mas futebol, meu amigo, futebol. Quarta-feira, então, conheceremos aí os 2 classificados, né? As 2 seleções classificadas. O Brasil joga contra a Jamaica, Jamaica venceu o Panamá, nesse momento é a segunda colocada com 4 pontos. Adversária do Brasil na quarta-feira em Melbourne, né? E aí o Brasil precisa de uma vitória simples. Uma vitória por qualquer placar, o Brasil chega a 6 pontos e se garante na próxima fase. Também na quarta-feira, o Panamá recebe como mandante, né, a seleção da França. A França precisa aí de um empate. Um empate, a França vai a 5 pontos, né? E ela se classifica para a próxima fase da competição. Precisa nem vencer, até porque Jamaica e Brasil, um vai matar o outro. Então a França está só de zói. No grupo G, que é o grupo da Suécia, da Itália, da África do Sul e também da Argentina, a Suécia já se garantiu, né? Suécia 6 pontos, já está na próxima fase da competição. Mas na quarta-feira, a última rodada reserva aí o encontro entre Argentina e Suécia, que já está classificada. A Argentina precisa da vitória desesperadamente. Precisa, além da vitória, precisa que a África do Sul, né, Meu amigo, ficou difícil a situação da França aqui, hein, rapaz? Da Argentina, hein? A Itália recebe a África do Sul. Se a África do Sul vencer, ela vai a 4 pontos. E mesmo que a Argentina vença a Suécia, não passa. A Argentina está desclassificada, gente. Ó, a Argentina com a Suécia. A Argentina ganha da Suécia. Tá. Ela vai a 4 pontos. Aí, ela precisa, então, torcer para que a Itália e a África do Sul empatem. Aí todo mundo ficaria com 4 pontos. Só que a Argentina tem que tirar um saldo aí, né, rapaz? Deixa eu ver aqui. O saldo da Itália é -4. E o saldo da África do Sul é -1. E a da Argentina também é -1. Ou seja, ela precisa vencer, né? Ela precisa vencer e torcer aí para um resultado aí de empate entre África do Sul e Itália para ela se garantir na próxima fase. Tá fácil não, rapaz. Tá fácil a vida da Argentina não, viu? Meu Deus do céu. Grupo H e último grupo aí dessa fase primeira, né? Primeira fase aí da Copa do Mundo Feminina. Colômbia, Colômbia, Alemanha e Marrocos brigam por 2 vagas. Coreia do Sul já está fora. Tivemos Coreia perdendo para o Marrocos por 1-0. Alemanha perdendo para a Colômbia por 2-1. Com isso, a Colômbia está na primeira colocação, né? Precisa aí, talvez até perdendo, acho que a Alemanha se classifica, né? Próxima rodada aqui, a Coreia, que não tem mais chance, joga contra a Alemanha. Ah, não, a Colômbia já está classificada, né? Classificada a Colômbia. Não, está classificada não. Porque Marrocos, que ainda tem chance, tem 3 pontos, vai chegar a 6. Só que a missão do Marrocos é muito dura. Tem que torcer para que a Coreia do Sul derrote a Alemanha, para que ela passe da Alemanha. Ela chegue a 6 pontos e passe da Alemanha. Porque se ela ganhar, ela chega a 6 pontos,
E ela tem que tirar um saldo aí de... o saldo dela é -5. Tem que ser uma goleada histórica, né? Então, é difícil por essa via aí. Ela tem que torcer realmente para a Coreia aprontar para cima das alemãs. Colômbia 6 pontos, Alemanha 3 pontos, Marrocos 3 pontos, Coreia do Sul não pontuou. É a situação de momento aí, né? Da Copa do Mundo, rapaz. Pois é. Já a gente fala de Série A do Brasileirão, mas vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, 20ª rodada e primeira do segundo turno. Tivemos os seguintes jogos. Para você que está aí ligado com a gente, todos os jogos já foram realizados. Ceará empatou em 1-1 com o Ituano. Sport 2-0 para cima do CRB na estreia aí do Diego Souza. Chapecoense 0, Mirassol 1. Botafogo de Ribeirão Preto 0, Juventude 2. Avaí 1, Guarani 2. ABC 0, Londrina também 0. Atlético Goianiense 2. São Caetano não, rapaz. Atlético Goianiense 2. Sampaio Correia também 2. 2-2 também foi o confronto entre Tombense e Criciúma. Novo Horizontino 3-1 para cima do Vila Nova. E tivemos ainda Ponte Preta 2, Vitória também 2. Próximos jogos, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B já começa amanhã, dia 1º de agosto. A equipe do Mirassol recebe o Avaí. Teremos o Sampaio Correia contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O CRB recebe no Rei Pelé o Atlético Goianiense. Na quarta-feira teremos o Criciúma contra a Ponte Preta. O Guarani contra o Ituano. Aliás, o Criciúma contra a Ponte Preta. O Ituano contra a Tombense. O Guarani contra o time... Seleção não. Guarani contra o Ceará. Também na quarta, o Vila Nova faz um jogo de 6 pontos aí contra o Sport, né, rapaz? Agora não tem negócio de segundo turno mais não, agora já é o segundo turno, né? O Vitória também na quarta-feira recebe o ABC. O Juventude, no seu Alfredo Jaconi, recebe o Novo Horizontino. E o Londrina fecha a rodada às 21h30 no horário de Brasília contra a seleção. Eu só estou falando de seleção por causa das seleções. O Londrina contra a Chapecoense. São jogos aí da 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem o Novo Horizontino com 39 pontos, liderando a competição. O Vitória é o segundo com 38. Em terceiro, o Sport, 38 pontos também. Em quarto, Vila Nova, 35. O Sport e o Vila Nova se enfrentam nessa rodada 21. O Guarani é o quinto colocado com 35. O Criciúma é o sexto colocado com 35 pontos também. Em sétimo, Mirassol, 34. Em oitavo, Juventude, 33. Em nono, Botafogo de Ribeirão Preto, 30. Em décimo, Ceará, 29. 11º, Atlético Goianiense, 28. 12º, CRB, 24 pontos. 13º, Ponte Preta, 23 pontos. 14º, Ituano, 21. 15º, Sampaio Corrêa, também com 21 pontos. 16º, a uma posição ali da zona do rebaixamento, a Tombense com 19 pontos. 17º, Chapecoense, 18 pontos. 18º, Avaí, 17 pontos. 19º, Londrina, 15 pontos. E na 20ª colocação, lanterna da competição, o ABC com 13 pontos até o momento. É a situação da Série B do Campeonato Brasileiro, né, rapaz? Vamos falar de Série A do Brasileirão agora e a gente começa já falando do Botafogo. Botafogo garante título simbólico do primeiro turno do Brasileirão. Botafogo é o campeão simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Fato alcançado após vencer o Coritiba na tarde do domingo no Newton Santos por 4-1. Líder com 43 pontos, o Alvinegro tem larga vantagem aos adversários do G4 e não será alcançado mesmo faltando 2 rodadas para o término da primeira parte da competição. A equipe, comandada por Bruno Lage, venceu ontem, domingo, com 2 gols de Gustavo Sauer e outros 2 de Tiquinho Soares. O clube faz a melhor campanha dos pontos corridos da história, com 43 pontos conquistados em 51 disputados até agora. O Grêmio, que começou a rodada em segundo lugar e atualmente é o 4º colocado, entra em campo. Entrou, na verdade, às 18h30 e empatou aí com a equipe do Goiás
né? E a gente vai falar desse jogo já já. Poderia chegar aí no máximo a 41 pontos, né? Flamengo e Palmeiras, segundo e terceiro colocados, respectivamente, tem 31 pontos. Pois é, rapaz, desde 2003, quando iniciou o formato de pontos corridos do Brasileirão, apenas 5 dos 20 clubes conquistaram o primeiro turno. Os 20 clubes, né, que conquistaram o primeiro turno não foram campeões ao término do campeonato. Ou seja, ó, meu amigo, é difícil, né? É difícil uma campanha dessa do Botafogo e não ser concretizada aí com o título no final, do campeonato, né? 20 clubes que conquistaram o primeiro turno não foram campeões ao término do campeonato. Meu amigo, é difícil tirar esse título do Botafogo. Sinceramente, eu confesso que no primeiro momento, quando o Botafogo começou aí essa arrancada, confesso que eu não acreditei no Botafogo, mas agora não tem como não acreditar, né? Em 2008, o Grêmio acabou perdendo o título para o São Paulo. Em 2009, o Internacional deixou escapar a taça para o Flamengo. Em 2012, foi a vez do Atlético Mineiro perder a diferença para o Fluminense. Em 2018, o São Paulo perdeu o título para o rival Palmeiras. E em 2020, mais uma vez, o São Paulo foi alcançado pelo Flamengo. As histórias do Brasileirão, né, rapaz? Liderado aí com muita folga pelo Botafogo. 43 pontos dali fogão. Pois é, o artilheiro do campeonato, melhor defesa, um dos melhores ataques, enfim, todas as estatísticas aí a favor do fogão. 17ª rodada, Fluminense no sábado venceu o Santos por 1-0 e ainda perdeu um pênalti, né? O Internacional foi derrotado pelo Cuiabá. Meu amigo, sinceramente, que campanha é essa do Cuiabá, né? Que campanha é essa do Cuiabá? Vou até buscar aqui para mim falar uma coisa que eu tô pensando aqui para vocês, que é o seguinte: o Botafogo a gente já elogiou aqui o Botafogo e é elogiável mesmo. Ó, o Cuiabá perdeu para o Vasco na 12ª rodada. Depois, ele jogou em casa contra o Santos, venceu o Santos por 3-0. Depois, empatou com o Bahia em casa em 1-1. Em seguida, venceu o Fortaleza lá em Fortaleza por 1-0 no Castelão. Em seguida, venceu o São Paulo jogando em casa 2-1. E venceu o Internacional por 2-1 jogando no Beira-Rio. Que campanha do Cuiabá, rapaz. 9º colocado com 25 pontos. Vocês lembram que a gente trouxe aqui o torcedor, os dirigentes do Cuiabá, todos eles preocupados. Claro que ainda falta muita coisa ainda, né? Por exemplo, para o Cuiabá confirmar a sua permanência na Série A, precisa de 20 pontos mais ou menos aí para conquistar, né? Essa permanência. Precisa de alguns pontos ainda, evidentemente. Mas a campanha é muito boa, né, gente? O Cuiabá no começo do ano estava preocupado, que não, né, o time não estava indo bem no campeonato mato-grossense e agora faz uma campanha surpreendente no Campeonato Brasileiro. A vítima da vez foi o Internacional. O Atlético Paranaense poupou alguns jogadores e acabou empatando em 3-3 com o Cruzeiro. O Corinthians recebeu o desesperado Vasco da Gama. O Corinthians venceu 3-1, né? No Vasco, mais uma derrota do Vasco. O Vasco se afunda cada vez mais na zona do rebaixamento. Já já eu falo dessa situação. Fortaleza perdeu em casa para o Bragantino por 3-0. Que campeonato também do Bragantino, né, gente? Meu amigo, o Atlético Mineiro recebeu o Flamengo e perdeu de virada por 2-1. Tivemos um único empate em 0-0 na rodada entre São Paulo e Bahia no Morumbi. Botafogo, como já disse aqui para vocês, 4-1 para cima do Coritiba. O golaço do Bruno, hein, rapaz? Eita, Bruno do Coritiba. O América Mineiro perdeu por 4-1 também, só que o América Mineiro jogou em casa, né? Tava jogando em casa contra o Palmeiras. Palmeiras 4-1 para cima do América Mineiro. E o Goiás fechou a rodada com o Grêmio, jogando contra o Grêmio. As duas equipes empataram em 1-1. O Goiás fez 1-0. Você vê como é que é jogo, né? Tava assistindo esse jogo. O Goiás fez 1-0 e aí teve uma bola na trave no final do jogo, nos acréscimos já do jogo. Aí eu falei assim, meu amigo, se essa bola não entrou, o Grêmio vai empatar. Aí
O cara divide a bola, zagueiro divide a bola com o jogador do Grêmio, o juiz dá escanteio, não é cobrança de escanteio, ele mesmo faz o gol de empate. Futebol, menino, futebol é assim. 18ª rodada do Brasileirão, né, que acontece no próximo final de semana. Teremos Santos às 16 horas do sábado contra o Atlético Paranaense. Lembrando que nesse meio de semana, no meio de semana que vem, tem Libertadores da América, né? Então, esses times aí que estão nessas competições, evidentemente que vão poupar jogadores no Brasileirão. Santos precisa da vitória, evidentemente jogando na Vila Belmiro. Se o Atlético Paranaense poupar jogadores, o Santos vai agradecer demais. O Goiás, no sábado às 18h30, joga contra o Fortaleza. Também no sábado às 18h30, o Internacional recebe o Corinthians. O Fluminense, também no sábado no Maracanã, às 21 horas, às 9 horas da noite, fecha os jogos aí do sábado contra a equipe do Palmeiras. O Vasco, no domingo às 16 horas em São Januário. Está aqui marcado para São Januário, mas pode ser em outro lugar, porque o Vasco não pode mandar jogos com público nesse momento, a não ser que o Vasco vá para um outro estádio, né, e leve só crianças e mulheres. Aí a justiça permite, né? Mas a não ser, se for jogar em São Januário, vai ter que também jogar com portões fechados. Vasco e Grêmio às 16 horas se enfrentam. No domingo também teremos o São Paulo recebendo às 16 horas o Galo Mineiro, o Atlético, né, rapaz? Que tem um jogo contra o Palmeiras, jogo de ida na Libertadores nesse meio de semana. O Cruzeiro recebe o líder Botafogo também no domingo às 18h30. A Raposa que é assim, esse time do Cruzeiro jogando em casa, assim, perde pontos, que é uma beleza. Mas jogando fora de casa, o time do Cruzeiro parece que joga melhor, né, rapaz? Só que dessa vez tem em casa um time difícil de ser batido, que é o Botafogo, né? O Coritiba recebe às 18h30 também do domingo o Bragantino. O Bahia recebe o América Mineiro, aí é jogo direto pela parte de baixo da tabela, né? O Bahia é o 17º e o América Mineiro é o 19º colocado. As duas equipes se enfrentam precisando desesperadamente da vitória. O Cuiabá que vem fazendo uma campanha espetacular no Campeonato Brasileiro, recebe a equipe do Flamengo. É provável que o Flamengo nesse jogo poupe, né, alguns de seus principais jogadores, até pela viagem, porque na próxima semana, né, o Flamengo tem um jogo da volta e aí o Flamengo vai ter que viajar. Então é possível e praticamente certo que o Flamengo vá, né, ainda mais o jogo é 8 horas da noite, vai fazer essa viagem, depois viajar de novo. É difícil, né? Viajar de lá para o Paraguai para enfrentar o Olímpia na semana que vem. Enfrenta o Olímpia no Maracanã, depois viaja novamente para enfrentar o Olímpia lá no Paraguai, né? Então deve poupar jogadores aí. E aí o Cuiabá pode se aproveitar aí, já que vem numa fase tão boa, né? A competição está sendo liderada aí. Aliás, o Botafogo está sobrando, né, rapaz? Botafogo 43 pontos na liderança absoluta do campeonato e a faixa lá de campeão do primeiro turno. Flamengo é o segundo colocado com 31, seguido por Palmeiras também com 31 pontos. A diferença aqui é o número de vitórias, né? O Flamengo tem 9 vitórias e o Palmeiras tem 8. Por isso, a equipe do Flamengo é a segunda colocada. Em quarto, o Grêmio, que era o segundo colocado, caiu para a quarta colocação com 30 pontos. Em quinto, o Fluminense, 28. Em sexto, o Bragantino, 28 pontos também. Em sétimo, Atlético Paranaense, 27. Em oitavo, São Paulo, 26. Em nono, Cuiabá, 25. Em décimo, Cruzeiro, 23 pontos. Mesma pontuação que o Fortaleza na 11ª colocação e o Internacional na 12ª. 13ª colocação, Atlético Mineiro, 21 pontos. 14º, Corinthians, 19 pontos. 15º, Santos, 17. 16º, Goiás, 16 pontos. Na zona de rebaixamento, 17º, Bahia, 15 pontos. 18º, Coritiba, 14. 19º, América Mineiro, 10. E na lanterna do campeonato, o Vasco da Gama com apenas 9 pontos até aqui. Agora é vergonhosa essa campanha do Vasco, né, gente? Meu amigo, 2 vitórias em 16 jogos. Ah, Cristiano, mas o Vasco tem um jogo ainda para fazer com o América Mineiro. Sim,
Vamos dizer que ele ganha, ele vai a 12. Ele fica ainda a 4 pontos. Se ele ganhar esse jogo do América, vamos dizer que o jogo fosse hoje. Aí ele ganha do América, ele ainda fica 4 pontos do Goiás. São 7 pontos do Vasco para sair da zona do rebaixamento. É possível? Claro que é possível. Mas do jeito que as coisas vêm dando errado pro Vasco, meu amigo, chega jogador, vai jogador, é difícil. Mas vamos aguardar para ver o que acontece na sequência do campeonato. Tem por que pegar o Grêmio. O Grêmio fez um jogo horroroso contra o Goiás ontem, mas contra o Vasco ninguém sabe. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né, gente? Então é isso. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. A gente volta às 18 horas para a gente trazer as notícias de Brumado, da região da Bahia e também de todo o nosso Brasil. Claro que o vídeo falando de esporte, amanhã, se Deus quiser, ao meio-dia, a gente tá de volta para trazer mais novidades para vocês. E falando amanhã, principalmente de Taça Libertadores da América, amanhã tem os clubes brasileiros começando aí a sua caminhada rumo às quartas de final da competição e a gente vai trazer tudo para você que tá ligado com a gente aí, tá bom? Beijo no coração. Ainda hoje pode sair o nosso vídeo aí, viu? Ainda hoje pode sair o nosso vídeo aí. Vocês sabem, tá faltando só um seguidor pra gente alcançar aí a nossa primeira meta, né, rapaz? Vamos lá. Beijo no coração, se inscreva aí no canal. Não se esqueça de acionar o sininho de notificações para que vocês não percam aí nenhum vídeo sempre que postarmos por aqui. Compartilhe muito aí também nos seus grupos, nas suas redes sociais. Beijão no coração!